sentado sobre o trono e a orla do seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e a orla do seu manto. Comecei a perceber que salvação é um caminho que você começa a caminhar em direção a Deus. Veja que coisa. É como se a gente tivesse num caminho e que cada passo que a gente dava, a gente se distanciava de Deus. E a salvação faz com que você dê assim um 190 graus, né? Você está virado para um lado e aí você vira para outro. E aí, não é só a questão de você se virar. Agora você tem que caminhar. Muitos de nós levantamos as nossas mãos como sinal de aceitação à fé em Jesus. É como se você, no momento que aceita Jesus, você se vira de posição. Você se vira de posição. Você estava de costas para Deus. Por causa do pecado, por causa da vida de pecado. Então, você está de costas para Deus. E os passos que você dá, você vai se distanciando de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você levanta a mão, é como se você vira e agora você está de frente para Deus. Porém, muitos ficam acomodados só em virar a posição e não caminha para perto de Deus. Porque cada passo que eu dou para perto de Deus, como Deus, Ele é santo, como Deus, Ele é uma luz, então cada passo que eu dou para perto de Deus, eu sou impactado pela luz e pela santidade de Deus. Cada passo que eu dou para perto de Deus. Então, a salvação é essa caminhada. Cada passo que eu dou, mais Deus me revela algo, a luz de Deus me revela algo que eu tenho que me desfazer para poder chegar perto de Deus. Aconteceu isso com Moisés. Moisés estava no deserto e Moisés já andava por ali, por todo canto, com suas alparcazinhas, e ele caminhava por ali, por todo canto, com as suas ovelhas. Só que teve um dia que a sarça que ele todo dia via aquela sarça, passava pelaquela sarça, aquele caminho parecia já muito comum para Moisés. Mas teve um dia especial, que Deus pousou sobre aquela árvore. E Deus pousou em forma de fogo. E Moisés vinha caminhando e se deparou com a sarça se queimando.
Mas eu sempre passei por aqui e essa sarça nunca estava assim. E agora se queimando e que negócio de desmantelado é esse? Que negócio é esse? E ele ficou olhando, que coisa é essa? Porque, ora, se um pé de árvore está se queimando, a primeira coisa é murchar as folhas, né? E começar a queimar as folhas, tá? Mas ele percebia que não se queimava. Aquele fogo não queimava. Era um fogo diferente. Foi quando Moisés, ele começou a caminhar em direção à sarça, para ver de perto o que estava acontecendo. Só que quando ele deu um passo, aí a voz de Deus ecoou e disse: Moisés, tira! A gente tem que se esvaziar da gente. A salvação, gente, é isso. É um processo de Deus para com a gente. Porque quando você levanta a mão, ainda tem algo meu. Sou eu quem decido aceitar ou não. Sou eu quem decido levantar a mão para aceitar a Jesus ou não. Mas é depois que você levanta a mão e aceita Jesus como seu Salvador, aí você entra no processo da salvação. E esse processo é, como eu já disse, é um caminho em direção a Deus. Porém, cada passo que eu dou, eu tenho que me esvaziar das minhas arrogâncias, prepotências, dos meus valores, princípios. Eu tenho que começar a tirar alguma coisa de mim. E Deus, quando olhou para Moisés, ele olhou e disse: olha, Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando agora, porque antes aquele lugar era natural, Moisés, eu acho que era o caminho de Moisés, mas a partir daquele momento Deus estava naquele lugar. E aqui onde o local que Deus está, no lugar onde Deus está, tem que ser terra santa. Porque Ele é santo. E naquele momento, todo aquele local, ele se tornou santo pela presença de Deus naquela sarça. E Moisés não sabia disso. E lá vai Moisés: eu quero ver. Aí a voz diz: ei, para aí. Tira as alparcas. Por que tirar as alparcas? Porque o lugar é santo. Mas e qual é a diferença de tirar a alparca e não tirar a alparca? Isto é o símbolo da salvação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que tudo que está envolto a você apenas cobre, apenas esconde o que de fato você é lá dentro. Apenas isso. É por isso que um versículo diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes. Foi isso que você leu? Nuas e patentes aos olhos de Deus. Deus não está olhando para o meu paletó. Deus não está olhando para as suas alparcas,
suas roupas. Deus está olhando para o seu coração e para o que você está pensando agora. Porque às vezes você está aqui presente, mas o seu pensamento está longe. Você está só seu corpo aqui presente. Você pode, só teu corpo está aqui presente. Mas o teu pensamento pode estar até fora do Brasil. O seu pensamento não tem limites, você vai longe. Você está aqui presente, mas você vai lá em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui presente. Você aqui e seus pensamentos lá longe. E Deus está exatamente olhando para o que você está pensando agora. Ele está olhando para o teu coração. E a minha definição que eu encontrei para a salvação foi cuidado com a alma. Salvação simboliza uma reflexão, simboliza uma análise introspectiva. A salvação não é algo simplesmente que eu recebo e já está garantido. Não, a salvação, ela é como se você recebesse um impacto e você começasse a mudar de comportamento, de atitudes, de pensamentos, de palavras. Às vezes eu chamava palavrão. Mas a salvação, pelo processo, a gente começa a não falar mais palavrão. E ninguém bateu em mim para que eu não falasse palavrão. Só porque o Espírito Santo que habita na gente faz com que a gente sinta em nós mesmos de não falar palavrão. E isso é o processo da salvação. Se você tem a sua salvação, e se essa salvação não produz isso em você, desconfie. Desconfie dessa salvação. Porque ela não está produzindo efeito. É como a fé sem as obras. Ela não está produzindo efeito em você. Ela está produzindo defeito. A nossa salvação, gente, ela tem uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas. No nosso caráter. No nosso temperamento. Olha, gente. Tinha gente pior do que Saulo, não. Saulo era um perseguidor do evangelho, dos crentes. Botava crente na prisão, fazia de tudo que era ruim com os crentes. O evangelho alcançou aquele homem. E Deus falou para um dos apóstolos: olha, vai na casa de Saulo. Quando ele disse Saulo, aí o apóstolo disse: epa! Não vou lá não. Por que, meu filho, você não vai lá? Meu irmão, o que disseram desse homem? Esse homem é bruto demais. Ele mata os crentes, persegue, bota na cadeia os crentes. Não, ele não. Aí a voz dizia assim: vá, porque este é um vaso escolhido. Agora, a vida de Saulo ficou a mesma? A vida de Saulo ficou a mesma? Não. Porque o propósito da salvação gerou em Paulo algo diferente.
algo diferente. E eu gostaria muito de mostrar para vocês o que tem em Colossenses. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Colossenses. Colossenses. Capítulo 3. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3. Verso 4 em diante. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Certo? então também vós vos manifestareis com ele em glória. Certo? Mortificai, Mortificai. pois, os vossos membros Sim. que estão sobre a terra, a prostituição, Certo? a impureza, Certo? o apetite Desordenado. a concupiscência e a avareza, que é idolatria. Olha, tudo isso faz parte da nossa natureza velha. Tudo isso faz parte da carne, dessa carninha aqui, ó. Dessa carne. Você pode bater no seu braço assim, ó. Faz parte dessa carne. Tudo isso aqui, ó. Ó. Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, idolatria. Tudo isso está aqui. Está em nós. Está no velho homem. Pelas quais coisas vem o quê? Vem o quê? Deus está irado com quem produz esses comportamentos. Simplesmente isso. Pelas quais coisas? Quais coisas? Essas que a gente leu. Vem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Agora, nas quais também, em outro tempo, andaste, quando vivias também nela. E agora vem. Mas agora, depois de salvo, mas agora, a salvação vai produzir algo diferente. Despojai-vos, lançai fora, tirai de vós, despojai-vos. É como você vai entrar num banco, e tem aquela porta giratória, não tem? No banco. Quem já ficou preso nessa porta? Todo mundo, não já? Todo mundo já ficou preso naquela porta, né? E a gente fica forçando a entrar. E a porta travada não deixa entrar de jeito nenhum. A não ser que a gente volte e comece a tirar do bolso celular, chave, né? Aí a gente vai lá na porta novamente. Daqui a pouco, prende de novo. O que é que você tem aí de metal? Ah, tem outra aqui. Ah, tá, tem aqui a chave. Aí vai lá, tira. Aí quando você já tirou todo o metal, aí você vai na porta, aí a porta faz bip, aí abre para você. Aí você entra. A salvação é dessa forma. A salvação é dessa forma. Tem hora que trava. As coisas travam. Tá tudo travado. As portas fechadas. Tudo tá escuro. Céu de bronze. Não se resolve nada. Tá travado? Começa a tirar alguma coisa. Começa a despojar alguma coisa. Para destravar a porta. Porque a salvação, ela
promove uma mudança de vida no ser humano. Veja que coisa aqui, ó. Olha que coisa. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí vem cá. Despojar de quê? Deixar de lado o quê? Primeiro, a ira. Para que você se irá? Para que você ficar com raiva? Não, porque não resolveu o meu problema, porque não fez como eu queria. Olha o egoísmo. Olha o egoísmo de você querer resolver daquilo da forma que você acha que deve ser. E aí você começa a se irar. Não tem para que você se irar. Você não resolve nada irado. Você só mente, só prejudica mais ainda. Se você está atolado, você vai atolar mais ainda. É como a areia movediça. A areia movediça. Quanto mais você se mexer na areia movediça, mais ela vai afundando. Não faça isso. A ira não resolve problema de ninguém. É por isso que a Bíblia diz assim: despojai-vos da ira, da cólera, da malícia. Essa aqui é tremenda. A malícia é tremenda. A maledicência. As palavras torpes da nossa boca. As palavras torpes. Olha, diz assim, olha. Não mintais uns aos outros, pois que vos já despiste do velho. Olha a velha natureza, gente. A salvação vem mexer com essa velha natureza. A salvação implode esse velho homem dentro da gente. Diego, Deus, quando salva o ser humano, Ele transforma a vida desse ser humano, se a pessoa se dispor a ser mudado. Vai depender da minha vontade. Senhor, eu quero ser mudado. Não se preocupe não. Deus vai promover a tua salvação. Escuta só. Deus, quando salva o homem, Ele quer exatamente trabalhar nessa velha criatura, nesses velhos comportamentos, nessas velhas atitudes, nessa ira, nesse temperamento forte. Ele quer trabalhar exatamente aí. A salvação vem para isso. Ah, não, faz 40 anos e eu sou a mesma pessoa. Eu não mudei nada. Eu sou brabo, eu sou ignorante, eu resolvo na tapa, eu resolvo no grito. Tem tanta gente na cadeia, no cemitério, porque foi fazer isso. Resolver na tapa, no grito, na ignorância. Gente, olha, a coisa está tão feia. A coisa está tão feia. Que no trânsito, só porque alguém, você vai no seu carro ou na sua moto, e alguém tranca você, eu vi uma cena terrível. Nunca mais esqueci, eu era jovem. Um camarada trancou o outro no trânsito e ele foi tomar satisfação. Só que quando ele saiu do carro para tomar satisfação, o outro que trancou, ele saiu do carro, mas já foi pegando uma arma e botando na cintura. Pronto, só foi o que deu. Gente, nós estamos vivendo num mundo dessa forma. Você pode ser o homem mais brabo do mundo. Basta só um tiro de longe, você está fora. Morreu, acabou-se. Não vai resolver. Você não resolve o problema dessa forma.
É por isso que Deus, quando salva o homem, ele vai exatamente trabalhar nessa natureza. Essa natureza que é tão violenta dentro da gente. Veja o que o 10 diz assim: e vos vestiste do novo. Olha, é como se fosse uma roupagem. Você tira uma atitude e se veste de outra atitude. O nome disso é salvação. E se a minha salvação não conseguir mudar de roupa, então você não foi salvo. Você está no processo ainda. Você precisa dar os passos em direção a Deus, para poder você ser transformado ou trocar de roupa, de comportamento. A roupa é como se fosse comportamento, atitude. Quer ver, ó? O velho homem tem todas essas roupagens: ira, cólera, malícia, maledicência, prostituição, bebedice, drogas. Tudo isso faz parte da roupa velha. Aí o evangelho diz assim: e vos vestiste de uma nova roupagem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Aí ele começa a revelar que roupagem é essa nova que a gente precisa vestir. E eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Olha a roupagem. O verso 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos, amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade. Olha a roupagem que a pessoa veste quando você é salvo. Aí ele entra com essa roupa, olha: humildade, mansidão, longanimidade. Agora imagina toda essa comunidade com essa roupa de humildade, mansidão e longanimidade. Basta essa roupagem para essa comunidade aqui, para você ver a transformação que ia acontecer neste lugar, a bênção de Deus que ia acontecer nesse lugar. Só depende tão somente de cada um morador desse lugar para transformar este lugar em um lugar assim abençoado por Deus. Porque, gente, a salvação, ela vai trazer exatamente isso. Foi o que aconteceu com Jonas. Quem se lembra da aula que o nosso professor Edson deu aqui no sábado sobre o profeta Jonas? Ele foi pregar numa cidade e era maior do que isso aqui. Era uma cidade, não era uma comunidade. Era uma cidade, Diego. E uma pessoa só foi pregar nessa cidade. E toda a cidade aceitou a Jesus. Toda a cidade. E Deus já tinha dito que aquela cidade estava condenada. Ia destruir aquela cidade. E aquele povo, todo o povo, se arrependeu e Deus mudou de plano. Deus mudou de plano. E aquela cidade não foi destruída. Veja como a roupagem da salvação muda até os planos de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Então veja que coisa interessante. Aí, olha o que produz a salvação. Verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, a salvação produz o quê? O vínculo de quê? Do amor. O vínculo
do amor. A salvação, além de produzir todos esses comportamentos, ainda vai gerar o vínculo do amor. Meu Deus, como eu estou sendo impactado, Edson, com estas revelações. Porque eu não via a salvação desse jeito. Eu pensava que eu já nasci no Evangelho, já tinha garantido a minha salvação. E estava vivendo de todo jeito, da vontade, da minha vontade. E a salvação, ela tem um pré-requisito básico. Ela tem um pré-requisito básico. É que na salvação a gente não pode realizar a nossa vontade. Foi o que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, no caminho da cruz, ele orou antes do caminho da cruz. Antes dele ser preso, ele orou 3 vezes, pedindo para não passar pelo cálice da cruz. E essa era a vontade de Jesus. Não passar pelo cálice. Mas em dado momento, na sua oração, ele disse: no entanto, não faça a minha vontade, faça a tua vontade em mim. E foi isso que fez com que Jesus hoje estivesse à destra do Pai, intercedendo por nós. E nós também estamos neste caminho de mortificar a nossa vontade e os nossos interesses. Por quê? Porque a vontade da carne é rebelião contra Deus. Se você quiser fazer a sua vontade, você está fazendo uma rebelião contra Deus. Porque a vontade de Deus é uma vontade espiritual, de natureza sobrenatural, santa. E quando a gente quer fazer a nossa vontade, ela é baseada nos interesses pessoais e humanos. Somos nós que queremos dessa forma. Eu quero assim. Eu quero assim. Eu estou sofrendo muito. Muito. Porque a gente está muito preso, Tagino, a um ego muito forte. A gente está muito preso a um ego muito forte. Ninguém pode fazer uma careta feia para você. Pode. Você vai logo fazer o quê? Você vai logo perguntar: o que é que você quer? O que é que você quer? Careta feia é essa? Você quer estar olhando para mim? Né? A gente não pode nem olhar para... Quem está olhando para mim? Isso é a natureza humana. A gente está vivendo nesse conflito. A gente está vivendo nesse conflito. A salvação, ela vem deixar flexível essa sua natureza inflexível. Ela vem moldar essa sua natureza rude, de ingratidão, de incompreensão. Aí Deus vai e traz o bálsamo da palavra. Ele refrigera com o bálsamo da palavra. Ele começa a refrigerar esse temperamento duro, endurecido até pelos problemas da vida. A gente endurece o nosso coração, o nosso temperamento, mas Jesus, ele é especialista em molhar o barro, e começa a amassar o barro, e começa a fazer um novo vaso, e daqui a pouco está um vaso tão bonito na sala, fazendo aquela coisa tão bonita, e todo mundo quando entra: que jarro bonito. Assim você é a gente, porque Deus vai produzir em nós essa nova natureza.
esses novos comportamentos. E nós estamos nesse caminho. Nós estamos nesse caminho. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe nisso tudo. A igreja, escuta só, negligenciou. A igreja negligenciou este caminho. Quer ver uma coisa? Vê o que foi que Deus viu com a igreja lá em Apocalipse. Veja para onde foi a igreja. Olha para onde foi a igreja. Olha o caminho que a igreja tomou. Veja o versículo, capítulo 3. Olha o caminho que a igreja tomou. Capítulo 3, verso 15. Eu sei as tuas obras. Nem és frio e nem és quente. Tomara que você fosse frio, ou se você fosse quente, porque você não está servindo para nada. Que mais? Assim por quê? Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aí veja o comportamento das igrejas hoje. Veja verso 17. Aí, ó, como diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí, veja que coisa. Essa é a veste que a igreja se vestiu. E essa é uma profecia, uma carta profética, uma carta que aponta para nós hoje. As igrejas estão abastecidas e esqueceu do principal, do que a salvação promove. A salvação não promove riquezas. O propósito da salvação não é promover riquezas. De nada tenho falta. Até porque, se fosse para produzir isso, Jesus era o camarada mais rico da face da terra. Mais rico do que Salomão. Mas Jesus, como o evangelho vivo, como a palavra de Deus viva, ele não demonstrou. Ele não demonstrou isso. Ele demonstrou uma salvação diferente. Ele demonstrou uma salvação diferente. Ele demonstrou uma salvação naquele versículo onde ele diz assim: olha, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Ele não disse: aprendei de mim que eu sou rico e abastecido. Não. Ele disse: aprenda de mim. Aprenda de mim que eu sou manso e humilde. Ele está tratando o que, irmãos? Ele está tratando a tua alma. Ele está tratando os teus temperamentos. Ele está tratando exatamente essa personalidade tão forte que foi criada nas nossas vidas. E Deus quer exatamente isso. A salvação, Ele quer transformar exatamente isso. Aí veja aonde era para a gente atacar. Olha, aí ele dizia assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí, entre parênteses, ele diz: e não sabes que tu és um quê? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora, tudo isso é no âmbito espiritual. As pessoas estão tão voltadas para o âmbito material que as pessoas não estão nem aí que as pessoas estão nu espiritualmente. As pessoas estão pobres espiritualmente. As pessoas estão miseráveis espiritualmente. As pessoas nem sentem isso. As pessoas não sentem. Embora elas estejam abastecidas financeiramente,
elas não sentem que estão faltando a essência da salvação. E olha que Jesus veio exatamente para isso. Agora, eu quero terminar. Vou terminar. Esse relógio está certo, tá? Tá, né? Eu quero só terminar. Eu quero terminar com um versículo. Veja a coisa. Uma coisa interessante. João 15 e 16. João 15 e 16. 15 e 16. João 15 e 16. Olha a salvação. O produto da salvação. Olha, gente, o produto da salvação. Escute uma coisa. Esse é o propósito da salvação. A salvação, ele tem um produto. A salvação não é uma coisa assim, eu sou salvo. Não, ela tem um produto. Você tem que estar cuidando daquilo. A sua salvação é uma coisa que você tem que estar preocupada com ela. É o cuidado com a tua salvação, com a tua alma, com o teu espírito. Tem um produto. Vamos ver qual é o produto da salvação. Olha, primeiro, não vos... como é? Não me escolheste vós a mim. Não foi a gente que escolheu Deus. Como é o nome do irmão? Sim. Gisélio. Viu, Gisélio? Às vezes a gente pensa que foi uma decisão nossa vir para aqui. A sua presença aqui foi um trabalhar de Deus contra as hostes da maldade. Foi uma guerra tão grande para você chegar aqui. Você não tem a dimensão. Porque é uma guerra espiritual. Certo? E você chegou aqui justamente porque o Espírito Santo te trouxe. Ele te trouxe aqui. Assim como nós estamos aqui, assim como nós vimos aqui pela ação do Espírito Santo. Da mesma forma, o nosso irmão veio para cá porque o Espírito Santo nos trouxe. E a salvação, ela é um processo que vem de Deus para nós. Não é a gente que... Até parece que a gente está escolhendo Deus, né? Quando a gente levanta assim, eu quero não. Aí outro diz, não, eu não quero Deus não. Eu não quero aceitar Jesus não. Outro diz, eu quero aceitar. Até parece uma decisão pessoal. Mas veja que há uma ação de Deus para conosco. Porque não foi a gente que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Foi Deus que me escolheu. Agora, Ele nos escolheu para um propósito. Eu vos nomeei para que vades e deis o quê? Fruto. Aí eu pergunto, que fruto é esse? Esse fruto, pelo que se passaram para mim, eram vidas que a gente ganhava. Era assim ou não era? Eu aprendi assim. Por isso eu tinha que evangelizar, porque eu tinha que trazer muitas almas. Gente, o fruto eu tenho que dar. E essas almas não sou eu que salvo, não. É as pessoas que aceitam. O fruto, ele é muito mais dentro de nós. Muito obrigado, querido. Deixa eu abençoar. Ele está muito mais dentro de nós. Muito obrigado. Esse fruto não é esse fruto. Então eu vou ter que pregar. Não, meu irmão. Não é isso não. Basta você dar o fruto do Espírito. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus 3. Mateus 3. Mateus 3, 8 ao 10. Diz assim, ó. Produzi, pois, frutos que produzam arrependimentos. E não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque Deus pode, daquelas pedras dali fora, pode suscitar filho para Abraão. Veja que coisa. Então o fruto, ele não é
Não é esse, eu vou pregar para as almas. Não. Você não precisa nem pregar. Basta você viver o evangelho. Você tem muito mais. Você evangeliza muito mais do que se você pregar. Se você viver o evangelho, você ganha muito mais almas do que você pregar o evangelho. Porque a tua vida fala mais alto do que 1000 palavras. E a tua salvação não está baseado em palavras. A tua salvação está baseada em atitudes, comportamentos que expressam a natureza humilde, mansa de Cristo Jesus em tua vida. E eu conclamo vocês, eu clamo para vocês, que vocês abracem esse modo de ver a salvação, para que a gente comece a produzir frutos dignos de arrependimentos. Que as pessoas possam ver em nós os frutos e possam se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus. Que Deus, em Cristo, nos faça produzir os frutos do Espírito, que é mansidão, humildade, simplicidade, amor, paz, longanimidade. Nesse mundo tão violento, tão desgraçado, pobre, cego, nu, a gente pode brilhar como astro. A luz da nossa salvação, ela vai brilhar. Ela vai brilhar. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Eu gostaria tão somente de perguntar ao nosso companheiro se o Espírito Santo tocou no seu coração e fez você ver alguma coisa diferente. E aí se você se sentiu impactado pela palavra, e aí, se você quiser demonstrar uma atitude diferente para Deus a partir de hoje, a sua vida possa ser uma árvore frondosa de frutos do Espírito. E se você quiser voltar, né? Já era crente o senhor? Já era crente? Não? Nunca foi evangélico? Não, nunca foi crente. É, né? Mas você já sentiu vontade de ser crente? Ainda não, né? Mas você está convidado a vir outras vezes para ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que vai modificar as nossas modo de pensar, nosso modo de agir. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.